Irmãos, é bom, né, estarmos aqui juntos e eu fico contente. Estou até com a lista de chamada aqui. Daqui a pouco passar a lista de chamada e assim, o pessoal que chegar na segunda aula, a gente vai estar aqui, porque tem 3 aulas, né? Mas a ideia é de a gente poder ter um tempo juntos de aprender mais da palavra. Nós vamos tratar de muita coisa, se Deus quiser. Hoje é uma introdução, vou passar por alguns pontos, talvez centrais, do que cremos, para que então a gente possa caminhar e crescer na graça e no conhecimento do Senhor, tá bom? Eu coloquei aqui que para alguns de vocês, alguns pontos que nós vamos tratar, eles são bem básicos, fundamentais, mas eu quero partir do princípio de que há alguns aqui que estão no começo da caminhada, que estão ouvindo, começando a ouvir, estão ouvindo há pouco tempo, então eu vou procurar trabalhar dentro dessa perspectiva de ser mais simples e básico, para que depois, pela graça de Deus, a gente vá expandindo, tá bom? Vamos lá então para direto ao ponto, a nossa primeira aula. E qual é o objetivo que nós temos aqui desses encontros? Primeiro é que a gente possa conhecer mais e melhor as doutrinas cristãs. Nós vamos passar por algumas perspectivas dentro da cristandade, daqui a pouco eu vou explicar o que significa esse termo, e daquilo que nós cremos serem os ensinos e doutrinas mais fiéis, que são mais fiéis à Escritura, as interpretações que são mais fiéis. Quero também poder, com esse tempo aqui, nós desenvolvermos relacionamento em torno da palavra. Vai ser o primeiro encontro, então, para que a gente também possa ter um tempo de conversar um pouco entre nós, além do aprendizado. O objetivo também é que nós, e por meio desses encontros, a liderança da igreja vai estar observando alguns irmãos que entendamos possam nos ajudar nos diversos ministérios da igreja, desde o presbitério, a diaconia, a liderança, os irmãos que levam a palavra nas casas e outros ministérios de ensino. Então, um dos objetivos para esses encontros, daí então a formação de líderes, é esse também. E o nosso alvo, nós estamos agora, pela graça de Deus, esse ano, nós estamos vendo para locarmos um espaço para oficialmente, nós já temos uma igreja lá, que se reúne na casa do irmão Rômulo, o Alexandre está indo lá, já faz quanto tempo que começou lá, Rômulo? Uns 2 anos? Quase 3 anos, né? Que nós começamos um grupo lá, o Rômulo, a Suzana têm sido muito queridos em receber os irmãos lá, e no início o Gabriel esteve levando a palavra, né? O Alexandre está indo, e agora o presbitério entendeu que nós estamos orando por isso há algum tempo, e se Deus quiser, vamos começar oficialmente, né, em termos mais organizacionais, uma igreja lá. Já estamos vendo a possibilidade de locação de um espaço. E nós esperamos também, não somente trabalhos e ter irmãos que possam ajudar aqui na comunidade, mas também onde o Senhor nos dirigir, para que a gente possa plantar igrejas e levar a palavra para mais locais. Qual vai ser a nossa proposta, a metodologia aqui? Nós vamos nos reunir uma sexta-feira por mês, o que obviamente é muito pouco, mas devido aos trabalhos que, pela graça de Deus, especialmente os irmãos do presbitério e da diaconia têm se envolvido, e a gente já tem algumas atividades regulares durante a semana,
para alguns irmãos ficaria muito para nós termos mais vezes, ou mesmo um final de semana todo. A gente vai ter isso, pelo menos neste ano, 4 finais de semana, pois eu vou falar sobre isso, mas que vai ser o curso de aconselhamento, mas nós entendemos que vamos começar de maneira mais gradativa, né, de um pouco mais tranquilo, né? E aí, se Deus quiser, a gente vai, quem sabe, no próximo ano, aprimorando e tendo um pouco mais de tempo. Mas é pouco tempo para a gente poder estudar realmente, mas a gente vai trabalhar com aquilo que a gente tem. Vão ser 3 aulas temáticas aqui. Nós não vamos, a ideia, como nós normalmente fazemos aos domingos, estudamos expositivamente a palavra, nós vamos ter, a proposta nossa é ter estudos mais tópicos, vai trabalhar vários assuntos. Cada aula eu quero tentar seguir isso, eu estou no meu cronograma aqui, eu nunca consigo seguir na pregação de domingo, mas se Deus quiser, eu vou bater o meu tempo aqui para que nós possamos ter uma participação no final de cada ministração. Cada aula com 15 minutos aí para a gente conversar dentro do assunto. Você está vendo aí que eu coloquei em negrito para que tem perguntas de outras coisas. Não, a gente vai procurar tratar a cada encontro dentro daquilo que está sendo trazido na aula. E outra coisa, né? Às vezes, e eu sou um assim, eu preciso ser corrigido, às vezes eu quero participar muito. Então, sim, é importante, mas que todos participem também. E se houver questões que você tenha, que sejam objetivas, novamente dentro do tema. Outra coisa, não existe pergunta ruim. Eu já compartilhei com os irmãos aqui algumas vezes de púlpito, que muitos anos atrás, alguém que eu comecei a ouvir da palavra, que eu era novo nascido, e que esse irmão me ajudava, infelizmente hoje ele nem está na igreja, essa semana até mandei uma mensagem para ele, de uma foto que eu achei muito antiga, ele abandonou a igreja, infelizmente, mas era alguém que foi importante para mim, né? E uma vez eu perguntei para ele o que significava circuncisão. Eu falei, mas você não sabe o que é isso? E aí nunca mais fiz pergunta nenhuma para ele, né? Porque com esse tipo de resposta, então, se você tiver alguma dúvida, não tenha, essa pergunta não tem nada a ver. Cada um de nós tem um nível de conhecimento, então, se você tiver uma dúvida, novamente, dentro daquilo que a gente está propondo a tratar, você pode, não somente pode, como deve fazer. E que todos, então, possam participar. Eu coloquei aqui, não sei se tem alguns irmãos vendo pela internet aí, Lucas? Se tiver, os irmãos que vão ver, irmãos que virem lá, estiverem acompanhando pela internet, podem também fazer suas perguntas enviando no WhatsApp da comunidade. Aqui então tem a programação, depois eu vou passar isso no grupo também, vai ser uma vez por mês, eu coloquei aqui, a cada 2 meses ou 3 meses nós vamos ter um encontro de aconselhamento bíblico, e aí vai ser sexta à noite e sábado o dia inteiro. Esse curso ele tem um custo, que serão irmãos que virão de fora. Essa semana a gente vai voltar a divulgar para aqueles que queiram participar. Se você não puder participar ou não quiser, aí você vai, nesse mês que nós tivermos aconselhamento, não vai ter a nossa reunião aqui. Então aqui está a programação, como eu falei, dia 21 de março, 23 de maio, caso haja alguma questão, manda um zap para nós lá aí. Para nós aqui, se você tiver, nós vamos ter depois, se Deus quiser, o microfone aí para poder ajudar. Bom, qual que é o alvo e o que nós vamos estudar? E a nossa proposta é estudar teologia. Mas antes mesmo de entrar no assunto em si, é importante a gente entender o que é teologia. E aqui tem uma definição. A palavra teologia, ela vem do grego e que significa theos, de theos é de Deus, do teísmo, nós somos teístas, cremos num Deus que governa, e logia de estudo ou discurso, e significa literalmente
estudo de Deus ou sobre Deus. Esse campo do conhecimento se dedica a compreender, interpretar e organizar as doutrinas e crenças religiosas e as doutrinas associadas a elas. E aí eu quero já de início fazer alguns comentários. Primeiro, que quando a gente fala de teologia, e eu sempre tive resistência em relação a isso, mas espera aí, quem é você para estudar a Deus? E nós não temos condição de estudar a Deus nesse sentido. Mas nós precisamos estudar aquilo que Ele tem revelado para nós, para que nós possamos conhecê-lo. Então, nenhum ser humano tem a capacidade de estudar a Deus como um objeto de estudo, ou como algo acadêmico, ou apenas como uma área de conhecimento. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo, ainda que tenha questões de organização, nós vamos ver, dentro da teologia, há uma organização de temas, de assuntos. O nosso alvo é conhecer a Deus. E nós vamos ver que só é possível conhecer a Deus a partir da palavra. E aqui eu gosto muito de lembrar, para nós termos como referência aqui, o que o Catecismo de Westminster tem em sua pergunta primeira. Qual é? Aqueles que conhecem? Qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em outras palavras, é conhecer a Deus, viver para a glória de Deus e nos relacionarmos com esse Deus. Portanto, o alvo dos nossos estudos aqui, nós temos como alvo central, ainda que vamos adotar uma ciência, porque a teologia ela é uma ciência, o nosso alvo não é um mero conhecimento acadêmico, intelectual. Nós precisamos estudar, é fundamental, é um requisito, inclusive, para ministros da palavra, mas nós não estudamos a Bíblia pela Bíblia em si. Nós estudamos a Bíblia para conhecer o autor da Bíblia. E por que isso? Em um dos textos base que fundamentam a confissão, é esse texto de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Pela questão do nosso tempo, aliás, também vou, se Deus quiser, na próxima vez, preparar um material para que alguns irmãos quiserem anotar. Essa semana foi muito corrido preparando aqui, acabei nem pensando nisso, mas vou me organizar para que a gente possa ter isso. Para alguns irmãos que gostam de anotar, fazer as anotações, a gente possa se organizar. Mas o que eu estou querendo dizer o seguinte, eu não vou esperar você trouxe a sua Bíblia, às vezes eu vou ter que andar um pouco mais rápido, não vou esperar para que você abra a Bíblia aí, eu vou projetar os textos aqui, tá bom? E um dos textos que fundamentam isso, por que estudar e querer conhecer a Deus? E um dos textos que responde, que fundamenta essa primeira pergunta do catecismo, é o texto de Romanos 11:36, que diz, porque dele, por meio dele, e para ele, Deus, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A nossa existência só tem sentido se nós conhecermos a Deus. Não há sentido para a existência sem o conhecimento, novamente, o conhecimento pessoal, relacional com Deus. Nós queremos estudar e meditar na palavra, porque tudo é dele, o universo é dele, o universo é sustentado por ele e depende totalmente dele, porque tudo, inclusive o homem, foi criado por ele, e por isso a glória é só dele, e por isso não é um chavão de crente, nenhum ser humano vai ter significado, sentido para a sua vida sem conhecer a Deus. Há uma busca de significado, não de Deus. O ser humano busca sentido para a vida. Ele não busca em Deus, e nós vamos ver como a palavra de Deus é clara em dizer. Ele busca, por isso ele vai buscar em várias formas. Dinheiro, prazer,
poder, conhecimento, no sentido acadêmico, intelectual, mas ele nunca vai encontrar sentido e significado para a sua vida se ele não conhecer a Deus. Essa semana eu estava ouvindo Luiz Felipe Pondé, que é um dos filósofos mais renomados, pelo menos mais conhecidos aqui no Brasil, um homem muito culto, né, mas que não é cristão, ele se diz agnóstico, né? E eu estava vendo um vídeo que ele discorre por 40 minutos, qual é o propósito da sua vida, é o tema do vídeo. E a conclusão, depois de 40 minutos, é o quê? Não há. Ele não consegue responder. Por quê? Porque ele não conhece a Deus. Ele é um filósofo, então ele vai desenvolver várias linhas de pensamento, de raciocínio, mas ele nunca vai, e não há uma resposta concreta para isso. Qual é o sentido da vida fora de Deus? Sem Deus não existe nenhum propósito real. Daí então nós precisamos estudar, meditar, para que então possamos conhecer a Deus e aí então ter sentido para a nossa vida. Agostinho, que foi um homem de Deus na história, tem uma frase célebre, que ele diz assim: fizeste-nos para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em ti. Deus nos fez para Ele, tudo foi feito para Ele, e o ser humano também, mas nós sabemos que a queda quebrou isso, a queda rompeu com isso, por isso que é necessário que haja uma reconciliação, para que então seja possível nós termos sentido e então buscarmos a Deus e descansarmos em Deus. Mas por que ou para que glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? Para que isso aconteça, nós precisamos conhecê-lo. Isso eu quero deixar bem claro. E isso não acadêmico, porque, irmãos, na academia de teologia, há homens que conhecem a Bíblia, mas não conhecem a Deus. Eu tive a oportunidade de estudar com gente muito gabaritada em termos acadêmicos, mas que eles não creem naquilo. Então, nós estamos falando, é impossível você conhecer a Deus sem estudar, mas não é o estudo pelo estudo. Então, o nosso alvo para que nós possamos glorificar a Deus, é necessário que nós o conheçamos pessoalmente, relacionalmente e intimamente. E para isso nós precisamos saber quem é Deus. Nós precisamos saber qual é a vontade dele para nós. O que agrada ou não a Deus, porque Deus é um ser pessoal, nós vamos ver isso. Então, tudo que nós queremos para conhecer, nós precisamos saber quem Ele é. E isso é em qualquer nível de relacionamento, nós precisamos ter tempo, não é verdade? Em qualquer nível de relacionamento. Seja com aqueles que são casados, com o cônjuge, com os filhos, no trabalho, na igreja, nós precisamos conhecer relacionalmente. E para isso nós precisamos estudar. Existe, hoje menos eu acredito, mas existia há décadas atrás, especialmente no meio pentecostal, que é uma oposição ao estudo da teologia. Não, nós temos o Espírito Santo, não precisamos estudar. Não, nós precisamos, porque a Bíblia manda estudar o que o Espírito inspirou para que nós estudássemos. Então, não existe, por exemplo, isso é muito comum hoje, da minha espiritualidade. Eu conheço Deus do meu jeito. Até pouco tempo atrás, uma célebre artista, ela disse assim: eu gosto de Jesus, mas não do Jesus dos cristãos. O que você quer dizer com isso? Nada, ela inventou um Jesus para ela. Ela vive uma vida promíscua, sem contato nenhum com a palavra, mas ela inventou um Jesus. E tem muita gente com a sua espiritualidade. Não dá para conhecer a Deus do seu jeito. E aqui um parênteses, eu estou partindo do princípio que todos nós aqui cremos no Evangelho. Eu estou partindo do princípio que cada um de vocês teve uma experiência genuína de novo nascimento.
que você reconheceu-se pecador e creu em Cristo para salvação, para a sua salvação. Nós estamos falando de irmãos, de líderes que se congregam conosco, então eu estou partindo desse princípio, mas já estou falando do Evangelho. É necessário, como Jesus disse para um religioso, necessário vos é nascer de novo. Você tem a certeza de que nasceu de novo? Você precisa ter essa convicção. E aí então, ao tratarmos de teologia, não é difícil ver que há muitas propostas teológicas e compreensões sobre Deus. Nosso alvo é estudar a palavra, a teologia cristã. Mas eu quero colocar aqui algumas propostas teológicas de outras religiões que existem. O hinduísmo. O que é o hinduísmo? O hinduísmo é uma religião politeísta e panteísta. Panteísmo, ela acredita que Deus está em tudo. Politeísta, vários deuses. Acredita que o divino permeia toda a criação. Deus é representado em muitas formas, incluindo Brahma, Vishnu e Shiva. Interessante, né? Eles têm lá uma trindade, que não tem nada a ver com a trindade da Escritura. O conceito central é a busca pela união com o Brahman, a realidade suprema, alcançada por meio do karma. É uma religião que não faz parte da nossa realidade, mas eventualmente você ouve falar sobre isso. O Dharma, a karma, ações, Dharma, dever, e o moksha, que é a libertação e a reencarnação. É uma religião, aqui a gente já ouve falar, que fala muito da reencarnação. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Os espíritas têm uma ligação com isso. O budismo. O budismo é uma crença não teísta. O conceito de Deus no budismo é relativo. Eles não falam sobre isso. A sua teologia centra-se em ensinamentos filosóficos e éticos. Você pode ver, eventualmente sai uma reportagem na TV, eles vão lá meditar, e fica lá meditando. A meditação para eles não é a meditação que nós devemos ter à luz da palavra. Nossa mente não pode estar vazia, nossa mente está meditar na palavra, mas ele tem que esvaziar a mente. E aí então eles ficam lá fazendo movimentos e tal, para se esvaziar, para poder praticar ações ou boas ações. A libertação do ciclo, olha lá, reencarnação, ocorre ao atingir o nirvana, que é um estado elevadíssimo e que só Buda atingiu. O foco é o autoconhecimento e a prática ética. Islamismo, essa talvez um pouco mais perto aqui de nós, mas nós ainda ouvimos alguns lugares no Brasil, mas é uma minoria. O que é o islamismo? O islamismo já se parece com alguns pontos do cristianismo. Eles acreditam em um único Deus, só que aí é que é o grande problema. Eventualmente, você vê um teólogo dizendo que o Deus Alá, que é um único Deus, que é o mesmo Deus da Bíblia. Não, não é. O Alá é um Deus que veio de um panteão de várias divindades e que eles adotaram como único Deus. Ele não é o Deus da Bíblia, em hipótese alguma. O Alcorão é a revelação final de Deus, o livro sagrado deles, dada ao profeta Maomé. Maomé, para eles, é um profeta como Jesus. Eles falam de Jesus no Alcorão, mas é óbvio, eles não creem que Jesus é Deus, que ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Eles têm várias práticas que eles desenvolvem: fé, oração, caridade, o jejum no Ramadã e a peregrinação a Meca. Eles ensinam que todo islâmico deve ir pelo menos uma vida a Meca e deve orar 5 vezes por dia. Isso está acontecendo na Europa. Em alguns lugares na Europa houve um crescimento exponencial do islamismo, e em alguns lugares, em cidades europeias, porque eles param tudo para fazer a reza dele. Não importa o que ele está fazendo, então para lá, e aí tem que parar, mesmo quem não é islâmico. E é uma das grandes preocupações, porque há 20 anos atrás, a ideia da Europa abrir as portas para os imigrantes, pois é, agora estão com um grande problema em relação a isso. E eles expressam a prática religiosa, por quê? Porque eles acreditam no juízo final. E eles têm que fazer o máximo para poder alcançar e ser salvos por Deus. A única forma garantida de salvação no islamismo é você ser um suicida, se matar
pela causa islâmica. O judaísmo é monoteísta, eu vou entrar num ponto aqui que alguns discordam, né? É monoteísta, focada no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, do Antigo Testamento. Deus é justo, misericordioso e a sua aliança com Israel é central. O Taná, que é o Antigo Testamento, contém a revelação de Deus, incluindo a Torá, a lei, os 5 primeiros livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento. A salvação é obtida pela guarda dos mandamentos e na espera da redenção messiânica. Eles esperam o Redentor, eles esperam o Messias, mas eles não creem que Jesus é o Messias que estava prometido no Antigo Testamento. Então, obviamente, eles não creem no Novo Testamento, porque o Novo Testamento narra a vinda do Messias, o que ele veio fazer, e depois as cartas explicam, os evangelhos narram a vida do Messias, e as cartas explicam o que o Messias veio fazer, e eles se opõem totalmente. Nós vivemos a ideia nós somos um país, ou a cultura judaico-cristã. É claro que tem essa influência, mas daí a nós, por exemplo, né, eu até citei tempos atrás que o meu filho foi visitar uma igreja e a pastora disse que o povo escolhido de Deus são os judeus, e tinha uma bandeira de Israel no púlpito. Isso é comum no neopentecostalismo, e que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo, porque os judeus rejeitaram a Cristo, e rejeitam até hoje. A proximidade cultural e de alguns pontos de intersecção em relação à fé existe, mas, por exemplo, o Deus dos judeus é o mesmo Deus dos cristãos? É uma pergunta a ser respondida, especialmente se nós considerarmos que Jesus é Deus, o que eles negam de maneira veemente. E há obviamente, outras teologias e outras divindades, que são todas elas falsas. Todas as que eu citei aqui são falsas, e qualquer outra é falsa. A Bíblia é categórica nisso. Isaías 45, os versos 5 a 6, há muitos textos que vão falar disso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas Isaías 45, versos 5 a 6, diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Deus está falando por meio de um profeta, na ação de Deus revelando essa verdade para o profeta. Não existem outros deuses, mas as pessoas adoram, são falsos deuses, não são deuses verdadeiros, não são deuses menores, eles não são deuses, porque há um único Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças, para que saibam, do nascente ao poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Além disso, a Bíblia é clara em dizer que a crença em falsos deuses é uma expressão de rejeição ao Deus verdadeiro. Não é que eles estão, e muitos evangélicos pensam assim: não, ele está buscando Deus de verdade lá naquela religião. Até o ponto de, por exemplo, o Rodrigo Silva, que é um pastor adventista, dizer que se a pessoa está sinceramente no budismo, Deus vai levar em consideração. É uma aberração alguém que professa Cristo dizer algo assim. Mas não é o Rodrigo, são vários que dizem isso, evangélicos líderes. Está buscando sinceramente, honestamente. Não está buscando. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da história, que não busque o verdadeiro Deus, está se opondo a Deus. O Deus, a divindade que ela busca, sejam vários, ou seja um, como o islamismo, não é uma busca por Deus, mas é uma oposição ao Deus verdadeiro. E quem fala isso de maneira categórica é Paulo em Romanos capítulo 1, versos 21, 23 e o verso 25, diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, escurecendo-lhes o coração insensato,
e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Paulo está falando dos pagãos, de todos aqueles povos gentios que não eram o povo escolhido inicialmente, o povo de Deus, por meio de quem vieram as leis de Deus, a palavra. Esses povos aí, eles sabem que existe um Deus, mas eles não querem a Deus, eles trocaram Deus. E aí eles trocaram por quê? Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível. Por quê? Em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O panteísmo, por exemplo, Deus está em tudo. Religiões animistas que adoram o sol, a lua, tudo isso daí é uma forma de oposição ao Deus que elas sabem que existe. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Então não há uma busca sincera, há uma rejeição ao Deus verdadeiro, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E aqui tem uma pergunta, né? Os judeus não creem em um só Deus? É claro que o Antigo Testamento eles creem como palavra de Deus, assim como nós cremos. Mas no momento que eles rejeitam a Cristo, eles creem no mesmo Deus? E a resposta é não. Olha, João 12:44, para citar um. Eles levaram Jesus para a cruz, por quê? Porque Jesus disse ser Deus. Então eles não creem no mesmo Deus. Eles não creem na Trindade, que é um dos pilares da fé cristã. Eles falam que isso é politeísmo. Jesus, João 12:44, disse: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem enviou Jesus? O Deus do Antigo Testamento, que Jesus faz parte. Jesus é o agente da criação em Gênesis. Então, os judeus não creem no mesmo Deus que nós cremos. O fato é que o nosso alvo, e aí, no estudo que nós queremos caminhar, é o quê? A verdade. É buscarmos a verdade, o verdadeiro Deus, a verdadeira teologia, e que só vem por meio de Cristo. E aqui então nós temos uma das teologias que é a que nós cremos, e depois nós vamos fazer os desdobramentos, porque há vários, né, dentro do cristianismo. A teologia cristã, ela é monoteísta, crê em um Deus, mas diferentemente do judaísmo e do islamismo, nós cremos em um Deus que é trino, 3 pessoas. Os judeus negam isso. Jesus é o Salvador e Senhor que redime pela graça de Deus, mediante a fé, a humanidade do pecado, através de sua morte e ressurreição. Quais são as principais religiões monoteístas do mundo? Judaísmo, islamismo e cristianismo. Bom, judaísmo e islamismo não creem em nada disso aqui. Então eles não creem no verdadeiro Deus. O cristianismo espera a segunda vinda de Cristo e a vida eterna com Deus nos novos céus e na nova terra. É semelhante o processo, ainda que os meios sejam diferentes, de salvação para o judaísmo e para o islamismo. Ambos apregoam que a salvação é que, por obras, você tem que fazer algo para poder, então, ser salvo. O fato é que, fora do cristianismo, tudo é falso. Por quê? Porque é fruto da queda. O pecado maculou tudo, inclusive a compreensão de Deus. Porque há tantas divergências em relação à compreensão de quem é Deus, dos meios para conhecê-lo, por causa do pecado. O grande problema é que não só há várias teologias não cristãs, eu citei apenas algumas, mas, infelizmente, dentro da cristandade, há uma infinidade de teologias. E aqui é importante definir, fazer uma distinção de termos. O que é cristandade e o que é cristianismo? O cristianismo é a fé no Deus da Bíblia e suas doutrinas por meio da conversão a Cristo.
Então, há cristãos no Brasil. Pessoas que creem nesses pilares são cristãs. Elas fazem parte do cristianismo. Ah, o Brasil é um país cristão. A gente já ouviu. Não, o Brasil não é um país cristão. O Brasil é um país que faz parte da cristandade. E eu coloquei a foto de um lugar aqui que vocês conhecem. Já viram, já ou não? É um monumento à Bíblia. Cristandade é a manifestação histórica e cultural do cristianismo em uma sociedade. São sinais de cristianismo. Por isso que a gente fala de uma cultura judaico-cristã. Há elementos do cristianismo e do judaísmo na cultura ocidental, mas a cultura e os países não são cristãos. O Brasil não é um país cristão, mas nós às vezes trazemos esses conceitos e repetimos essa ideia. O nosso país faz parte da cristandade. Agora, somente aqueles que creem em Cristo, e aí no verdadeiro, porque nós vamos ver que há religiões que se professam cristãs, mas não são cristãs genuinamente, portanto, não fazem parte do cristianismo nesse sentido. Somente aqueles que creem em Cristo é que então fazem parte do cristianismo. Eu estou falando daqueles que genuinamente creem. Vai haver pessoas que vão discordar, falar assim, não, cristianismo são todas as religiões, eu concordo com a ideia da cristandade, mas o cristianismo são todas as religiões cristãs. Tanto que você for fazer, se você for ver órgãos seculares fazendo pesquisas sobre o cristianismo, eles vão colocar tudo no mesmo pacote. Católicos, evangélicos, mórmons, testemunhos de Jeová, alguns colocam inclusive espiritismo dentro do cristianismo. Não, não é isso. Nós entendemos que o cristianismo, aqueles que verdadeiramente creram em Cristo, é que fazem então parte do cristianismo. Agora, nem toda religião que se diz cristã é cristã. Ela está dentro da cristandade. E é o estudo da importância da correta teologia que vai nos mostrar quem de verdade, dentro da religião, das religiões cristãs, são verdadeiramente cristãos. Quem são? É o estudo da teologia correta. E nós temos aqui, eu estou pegando do maior para ir afunilando. Quais são as duas teologias cristãs, e aí eu estou deixando o termo abrangente, que são predominantes na história da cristandade? E aqui tem dois personagens, eles não são contemporâneos. Um representando Martinho Lutero e hoje o ultra-ortodoxo Papa Francisco, né? Você sabe que ortodoxia é alguém que defende radicalmente aquilo que acredita. Se tem uma coisa que esse homem não é, muitos católicos ortodoxos detestam o Papa, não sei se é porque ele é argentino, mas o fato é que ele é um liberal, assim como há muitos liberais no meio evangélico. O ponto é que há duas ramificações centrais dentro da cristandade: protestantismo e catolicismo. Eu queria então ver alguns pontos aqui para nós, de maneira extremamente resumida, entendermos por que nós chegamos até onde nós estamos, um pouquinho de história, muito pouco. Hoje nós estamos uma introdução da introdução. Nós esperamos, pela graça de Deus, depois eu vou mostrar os desdobramentos do que a gente espera estudar nos próximos encontros, se Deus quiser. Após a morte dos apóstolos no primeiro século, a igreja se expande. E ainda que desde o início já havia pequenas divisões, nós estamos estudando, por exemplo, aos domingos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E ali nós já vimos algumas divisões. Acontece que não havia ainda as grandes divisões, as grandes denominações. E isso perdurou até aproximadamente o século V. Como que surge, então, o romanismo, ou o catolicismo romano? Você sabe que todos
todos nós somos católicos, no sentido da palavra católico é universal. Hoje a gente tem que fazer ressalva do católico e do universal, né? Mas a palavra católico significa universal. É que a igreja de Cristo ela é a igreja universal. Mas o catolicismo romano é um segmento que veio da cristandade. E aqui tem um dado. Essa é uma imagem de um imperador Constantino, um imperador romano. E aí, em 313, houve o chamado Edito de Milão. O que foi esse edito? Nós estamos falando de 4 séculos depois do cristianismo ter o seu início. O imperador Constantino, do Ocidente, e Licínio, do Oriente, decretaram a tolerância religiosa, permitindo que o cristianismo fosse praticado livremente em todo o Império Romano. Esse foi o marco inicial do reconhecimento legal do cristianismo. Por quê? Porque até então, o que nós vemos na história? Desde Cristo, dos apóstolos e até os 2 primeiros séculos, o que houve? Muita perseguição contra o cristianismo. Muitos cristãos foram mortos por causa da fé. Mas, como um dos pais da igreja, uma frase muito conhecida, que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais cristãos morriam, mais o Senhor usava para que havia conversões e pessoas genuinamente sendo salvas. O cristianismo cresceu. E aí eu estou falando da genuína fé. Até então não existe catolicismo romano. E aí então, quando este imperador que está no governo, ele vê a influência, alguns, nós não sabemos, debatem se houve uma conversão ou não, de Constantino. O fato é que ele promulgou esse edito. No ano 380, um outro imperador, Teodósio I, juntamente com os co-imperadores Graciano e Valentiniano II, proclamou o cristianismo niceno como a única religião oficial do Império Romano. Olha, ele saiu de tolerável para agora é uma religião oficial. Todos os súditos deveriam adotar a fé cristã conforme definida no Concílio de Nicéia, no ano 325. Esse edito marcou o momento em que o cristianismo se tornou a religião dominante do Estado. Bom, e aí o que aconteceu? Essa talvez foi uma das piores desgraças na história da igreja. Por quê? Porque havia o paganismo e havia os cristãos. Quando o império diz, todo mundo agora é cristão, o que o pagão faz? Ele não vai abandonar pela força, ele traz o paganismo para dentro da igreja. E foi nesse momento, e a partir daí, que muitas práticas pagãs vieram para o cristianismo, e especialmente para o catolicismo romano. Muito tempo depois, e aí então, o termo catolicismo romano surge, alguns historiadores vão dizer que é nesse momento da história que surge, que é no cisma do Oriente, no ano de 1054, que a expressão catolicismo romano ganhou maior definição após o cisma do Oriente em 1054, e que dividiu a igreja cristã em Igreja Católica Romana, sob a liderança do Papa, em Roma, e a Igreja Ortodoxa Oriental, com várias lideranças patriarcais. As duas teologias são bastante parecidas, do catolicismo da Igreja Ortodoxa e do catolicismo romano. Volta e meia, eles reúnem os líderes falando de voltarem, mas isso nunca aconteceu. Bom, já o protestantismo, então, ele vem bem mais tarde. Devido à influência do paganismo, e essa foi a grande porta, sim, começou ali? Não, é claro que não. Sempre houve na história da igreja, e mesmo antes da oficialização da religião no Império Romano, sempre houve influência ou tentativa de trazer práticas pagãs para a igreja. Nós vivemos isso hoje, para você ter uma ideia, no meio evangélico, mas sempre aconteceu. Só que com essa questão, houve aí então, durante um longo período, que é chamado de Idade das Trevas,
onde o catolicismo romano predominou e trouxe grande parte dessas práticas contrárias à fé cristã. Mas e aí? Não havia igreja genuína? O catolicismo foi se corrompendo, mas, assim como eu creio, há hoje, mesmo no catolicismo, pessoas que creram no Evangelho. É claro que vai depender de uma série de circunstâncias, mas se elas realmente creram no Evangelho, elas não vão ficar lá. Naquele momento havia cristãos dentro do catolicismo romano. Mas então, durante esse longo período, imagina, né? Estou falando de 1000 anos, é que então, em 1517, e aí tem aquela imagem lá que era uma brincadeira de Lutero, em 1517, a Reforma Protestante foi um movimento religioso iniciado no dia 31 de outubro de 1517, com um monge e teólogo alemão chamado Martinho Lutero, que era um católico, que queria mudar, ele viu a corrupção no meio católico e queria mudar. E aí então ele apregoou ali as suas famosas 95 teses na porta de uma igreja na Alemanha, de onde ele vem. E a partir daquele momento, então, ele vai ser perseguido e, pela graça de Deus, ele não morre, né, porque aí ele tinha os católicos, alguns pensadores católicos vão defender que a reforma protestante só foi uma proposta política com a justificativa religiosa, mas nós não cremos nisso. Nós cremos, sim, isso desembocou em mudanças políticas, mas a mudança central foi em relação à fé. O catolicismo corrompeu o cristianismo, e até hoje é assim, então houve a reforma protestante. E existem aí várias diferenças fundamentais entre as teologias romana e protestante, para que a gente possa entender. Nós vimos aqui a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Igreja, o termo bíblico igreja é para quem creu no Evangelho. O catolicismo não é igreja. O catolicismo é uma religião que leva o nome de Cristo, mas ela não é igreja. Quais as diferenças principais? E aqui eu coloquei abissais. Primeiro, há várias, mas eu coloquei as centrais aqui para nós terminarmos esse momento. A autoridade das Escrituras. Para o catolicismo, a autoridade está na Bíblia, entre aspas, porque na prática a tradição se sobrepõe, na Bíblia e na tradição, que é estabelecida por quem? Pelo clero, durante todos esses séculos. As doutrinas católicas, incluindo os decretos papais e concílios, o Papa é visto como autoridade suprema na terra, com o poder de interpretação das Escrituras. Por isso que o catolicismo, ele diz que quem interpreta corretamente a Bíblia são eles. No protestantismo, a autoridade reside apenas na Bíblia. Daí o do slogan latino, sola Scriptura. A Bíblia é considerada a única regra de fé e de prática. Mas, por exemplo, vocês têm a confissão. Sim, mas a confissão não está no mesmo nível de autoridade da Bíblia. A confissão não é infalível como a Bíblia é, mas o Papa, quando fala ex cátedra, ele é infalível. É brincadeira, né? Ainda bem que esse Papa Francisco, praticamente, ele não fala nada ex cátedra, porque grande parte do que ele fala é totalmente contrário, inclusive, ao que o catolicismo diz. E o ponto central, que é da salvação. Para o catolicismo, a salvação é alcançada pela fé em Jesus, mais boas obras, incluindo a participação nos sacramentos. Os sacramentos que o catolicismo estabelece, eles têm que ser obedecidos para haver salvação. Batismo, Eucaristia, confissão, etc. A graça de Deus é essencial, mas as boas obras cooperam com a graça. Dentro do protestantismo, a salvação é somente pela graça de Deus, sola gratia, mediante somente a fé, sola fide, e em Cristo somente, solos Christus.
As boas obras são resultado ou consequência da fé verdadeira. E no fim, tudo é só para a glória de Deus. Então, aqui é um primeiro momento